Se você estivesse sobrevivendo em um apocalipse zumbi, mas descobrisse que os zumbis evoluíram para algo terrível, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar os sobreviventes enfrentando essas criaturas evoluídas, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em Apocalipse. Esses zumbis logo irão se tornar algo completamente novo. Em algum lugar dos Estados Unidos, esses sobreviventes estão tentando chegar a uma zona segura. Dentro do ônibus, vemos Jack, Patrick, Emma e sua filha recém-nascida chamada Lou, que acabaram de entrar na cidade de Harmony, mas o ônibus que estava na frente para de se mover, forçando eles a parar também. E aí, um dos soldados tenta se comunicar com os que estão no outro veículo, mas não recebe respostas. Até que tiros são escutados no ônibus da frente, então o militar manda abrir a porta para ele verificar. E quando o cara sai, eles fecham a porta por segurança. Logo após, o segundo militar tenta se comunicar com o outro que acabou de sair, e não recebe respostas. Achando uma ótima ideia, ele resolve sair também. Quando o soldado sai, ele é surpreendido por um zumbi que lhe morde, e o cara dispara acidentalmente no motorista, que não consegue fechar a porta a tempo. E com isso, os monstros tentam entrar no ônibus, mas Jack e Patrick conseguem impedir fechando a porta, fazendo com que os zumbis desistam. Depois, Jack e Patrick conversam sobre o que devem fazer, mas Jack tem a brilhante ideia de sair para pegar a arma do soldado. Então eles abrem a porta para o maluco sair. O cara luteia o corpo e escuta sons vindo do outro ônibus. De repente, ele é atacado pelo militar que se transformou em monstro, mas Jack pega a pistola rapidamente, finalizando o zumbi. Em seguida, ele consegue se esconder debaixo do ônibus. No meio da loucura, alguns zumbis invadem e começam a atacar todo mundo, enquanto outros quebram as janelas. Mas em meio ao caos, os passageiros conseguem abrir a saída de emergência. Por sorte, Patrick consegue sair do ônibus e finalizar um zumbi. Então, um ataque aéreo militar começa, na tentativa de abater todas as criaturas. Nessa bagunça, os caras conseguem se encontrar e começam a procurar por Emma. Durante esse caos, Emma com sua filha se escondem em um carro, mas a coitada é atacada de surpresa por zumbis. Só que por sorte, a dupla aparece atirando e finalizando os zumbis. Quando acham que está tudo bem, os dois heróis reparam que tem sangue no bebê, porém quem foi mordida era a Emma. Ok, aqui podemos tirar algumas conclusões, primeiramente sobre a situação que eles estavam e sobre os zumbis. Pelo que deu pra ver, as mordidas desses zumbis conseguem espalhar de forma rápida a infecção, transformando os humanos em zumbis em questão de segundos ou minutos após o ataque. Essa rapidez da transformação é preocupante para os sobreviventes, já que qualquer mordida pode te transformar em um dos famintos sem ter tempo para tentar impedir. Além disso, os zumbis aparentam ser espertos, já que conseguiram armar emboscadas, mas eles não parecem ser muito fortes ou resistentes, pois Patrick conseguiu derrubar um na base do mano a mano, além de que não precisa acertar a cabeça para finalizar eles, já que Jack conseguiu apagar um com apenas 2 tiros na barriga. Só que esses infectados conseguem correr e possivelmente escalar, sendo bem ágeis. Então, ao que tudo indica, eles já sabiam da existência dessas criaturas, pois estavam indo para uma zona de segurança, sendo bem provável que alguém do ônibus já tenha visto as criaturas pelo menos alguma vez, o que deveria gerar um pouco mais de preocupação nos militares. E falando sobre os militares, quando o busão parou de se mover, tinham todos os sinais de que algo estava errado, e os disparos feitos foram a prova disso. Mesmo que os dois militares estivessem armados, eles não sabiam da posição do inimigo. O mais correto seria esperar alguma resposta ou chamar reforços. E se nenhuma das opções funcionassem, eles tinham que dar o pé dali com o ônibus. E após o primeiro militar ser pego, eu nem preciso comentar sobre a escolha que o segundo militar fez, já que a vida dele estava em risco, e a de todos que estavam no ônibus também. Depois do segundo militar ter sido pego, era para eles vazarem dali, mas Jack não tem amor à vida, fazendo que isso quase finalizasse todo mundo do ônibus. E se os militares precisavam tanto averiguar a situação, que fossem em dois para pelo menos um cobrir a retaguarda do outro, e o cara não ser pego de surpresa. Aí eles poderiam apenas jogar a luz da lanterna na janela do ônibus e ver se estava tendo algum tumulto lá dentro. Se esse fosse o caso, eles tinham que vazar dali o quanto antes, pois logo uma manada de zumbis sairia daquele busão. Outra coisa que poderia ter sido feita era passar com o ônibus ao lado do outro e iluminar ele para ver o que estava rolando lá dentro, e aí saber se era um zumbi ou não. Afinal, ninguém deve se fazer de isca e sair na escuridão para checar se tem algum zumbi. Se rolou um disparo e o ônibus da frente parou, é porque obviamente tem algum problema, e eles estavam praticamente já dentro da base. Era só ter avançado para o interior da base e chamado reforços. Agora, se a base tinha sido tomada, era só dar ré e meter o pé dali. E agora, falando sobre quando o caos começou, você sair vivo daquela situação dependeria de um pouco de sorte, pois para ser atingido por um tiro cruzado não seria muito difícil. A melhor escolha seria tentar se esconder em algum lugar e se agachar, então esperar todo o caos passar. Mesmo que você estivesse armado, seria bom fazer isso, pois economizaria munições para caso algum zumbi venha para cima de você. Já a Emma fez a escolha certa, mas abaixou a sua guarda.
guarda. Era óbvio que um zumbi iria ser atraído pelo choro do bebê, mas ela poderia ter colocado um lenço na boca do bebezinho para tentar abafar o som. E sobre a mordida, a única solução era usar o método Herschel, se é que vocês me entendem. E infelizmente, se ela for canhota, vai ter que aprender a escrever com a mão direita. Se bem que dificilmente ela vai precisar escrever em um apocalipse zumbi, então ela só vai ter que treinar tiro com a outra mão. 9 anos depois, vemos Patrick caçando no meio da cidade de Harmony completamente congelada. Após conseguir a caça, ele usa uma moto de neve e volta para sua casa. Chegando lá, descobrimos que Patrick tem um cão e também vemos a Lu na casa vizinha, mostrando pra gente que após perder a mãe, Jack está cuidando dela sozinho. Além disso, eles estão vivendo em casas diferentes e vemos Jack preparando a comida sem mistura. Então, logo após a refeição dele e da Lu, ela vai assistir desenho. Enquanto isso, Patrick vai colocar combustível no seu gerador e vemos que ele possui uma estação de rádio na sua casa. Então ele liga tudo e fica tentando se entreter sozinho, provando que ele está meio lelé da cuca, citando que está há 9 anos sem conversar com ninguém, o que é bem estranho, já que os outros dois são seus vizinhos. Até que anoitece, e enquanto o Jack está colocando a Lu para dormir, o Patrick os observa, mostrando que algo aconteceu fazendo eles se distanciarem. A noite passa, e de manhã vemos Jack procurando a garota, até que encontra ela na cozinha. Então ele prepara o café da manhã dando um cookie para a Lu, que esconde o biscoito pedindo mais um. Aí Lu vai pro quintal da casa onde tem grades de ferro e se encontra com o cachorro do Patrick por um buraco que o cão parece estar cavando. Então a pequena conversa com ele, dando outro biscoito que tinha pego. Mas logo em seguida o cachorro volta pro Patrick, que está esperando o cão no seu snowmobile para partirem para a exploração. Após um tempo, a criança está tendo a aula com o Jack, e quando a aula acaba, ela vai brincar, enquanto ele treina a mira. E vemos que o cara é muito bom nisso. E aí, Lu pede para ele brincar junto com ela, e o cara até tenta recusar, mas acaba aceitando. Então, no meio da brincadeira, o Patrick aparece voltando da sua exploração, fazendo com que Jack fique em alerta. Algumas horas se passam, e a garota vai conversar com o seu pai próximo de um altar da Emma. Então a garotinha diz que precisam trocar as flores, mas de repente, Jack dá um presente com todas as coisas da mãe dela. A menina pergunta o porquê, até que Lu escuta um som de alto-falante cantando parabéns. Então ela repara que é o seu aniversário. Na outra casa, vemos o Patrick cantando no microfone e um bolo que ele havia preparado, mas o coitado desiste de entregar o bolo, dando pro cachorro comer. Enquanto isso, o pai e filha conversam sobre o passado. O Jack conta sobre os monstros, mas que todos eles morreram de frio. Só que para não deixar a Lu com medo, ele convida ela para dançar. Durante a noite, Patrick tenta se comunicar novamente, até que escuta uma voz vindo do rádio por um momento, dando um pingo de esperança para ele. Na madrugada, a Lu acorda de um pesadelo, quando olha pela janela e vê uma criatura escavando, mostrando que não era o cachorro que estava fazendo aquilo. Então ela se esconde a noite toda debaixo da cama. Finalmente amanhece, e Jack encontra a Lu. O cara puxa um papo com a garota, só que ela diz ter visto o monstro lá fora, e tenta descrever falando que era igual ao Rambo pálido, mas o pai não acredita nela. E aí, Lu coloca o seu coelhinho de pelúcia para vigiar o buraco, mas acidentalmente o Patrick vê ela, e diz pra ela não dar doces pro cachorro, senão ele fica cego, até que Jack aparece ameaçando atirar no cachorrinho, obrigando os dois a saírem dali. Logo depois, o pai da garota resolve levar ela para treinar a mira. Bom, primeiramente, sobre a relação de Patrick e Jack, é notável que algo aconteceu no passado que distanciou os dois, não sabemos o que foi ainda. Portanto, dá pra concluir que Patrick cometeu algum erro, dependendo do que ele fez, e se tivesse colocado em risco a vida da Lu, provavelmente o Jack estava certo. Se por um acaso não for isso, eles poderiam se juntar para buscar recursos. Mesmo que as criaturas não existissem mais, tem vários outros riscos, como outros sobreviventes perigosos, saqueadores e canibais, além de animais selvagens. Sobre o Jack, vemos que ele é um ótimo pai, mas um péssimo sobrevivente, já que não consegue sequer caçar direito. Durante esse tempo, ele poderia ter colocado uma armadilha para pegar alguns animais como lebres e raposas. Por exemplo, uma armadilha de laço. Esse tipo de armadilha consiste em um laço feito de corda resistente, ou arame, posicionado em uma trilha ou uma área onde as lebres costumam passar. Você monta o laço entre duas estacas ou galhos fortes, deixando espaço suficiente para que a lebre passe. O tamanho do laço deve ser grande o suficiente para prender a lebre quando ela passar pelo centro, e opcionalmente, uma isca pode ser colocada no centro do laço para atrair as lebres, além de que a armadilha deve ser camuflada com materiais naturais para evitar que as lebres a detectem. Essa armadilha precisa de poucos recursos, então daria para colocar várias, ainda mais no inverno que a maioria da comida está escassa, o que daria mais chances de atrair os animais. E também a pescaria seria uma opção. Mesmo que não encontrasse uma vara de pesca, ele poderia fazer uma vara improvisada, usando um galho de árvore reto e resistente. Lá ele. Se não tiver um anzol, ele pode tentar improvisar um com um arame ou um clipe de papel. Além disso, o Jack deveria ter ensinado a Lu a usar uma arma desde criança por garantia, pois se algo acontecesse, ela saberia se
se defender. Mesmo que ele queira que ela seja apenas uma criança normal, isso é um mundo pós-apocalíptico, então nunca se sabe o que pode acontecer. Agora, sobre a criatura, ao que tudo indica, elas evoluíram para sobreviver, já que a aparência delas mudou completamente, ficando com a pele pálida. Mas por enquanto, não dá pra tirar tantas conclusões, apenas que elas são resistentes ao frio, porque andar assim na neve com certeza ia machucar. Portanto, depois daquilo, a Lu poderia ter mostrado o buraco que o bicho estava escavando, o que provavelmente faria ele acreditar nela, além de tapar o buraco depois, né? Até porque isso já deveria ser uma checagem periódica da base para evitar pontos frágeis, como também gastar menos combustível no gerador apagando algumas luzes que não são necessárias, como aquelas do lado de fora. Sobre o Patrick, ele tem tudo que é necessário para sobreviver, principalmente aquela estação de rádio, mas por ficar tanto tempo sem falar com ninguém, além do seu cachorro, ele está enlouquecendo, pois o isolamento social prolongado pode levar a vários problemas de saúde, incluindo depressão, ansiedade, aumento do risco de doenças cardíacas, além de derrames, e também a falta de contato social pode diminuir a sua sensação de valor e autoestima. E por último, tem o problema da bebedeira dele, que pode causar prejuízo na coordenação motora, tornando tarefas simples mais difíceis de executar. Isso pode aumentar o risco de acidentes, como quedas ou colisões de veículos, além de que pode prejudicar a capacidade de pensar com clareza e tomar decisões racionais, fazendo ele perder coisas fundamentais para a sobrevivência. Enquanto isso, Patrick está explorando um armazém com seu cachorro, mas o coitado tem um flashback sobre o passado, revelando para nós que a Emma traiu ele com o Jack, até que ele encontra uma raposa devorada e acaba tomando um baita susto quando vê um mendigo de Until Dawn. Brincadeiras à parte, galera, era um zumbi evoluído. Mas após ver o monstro, os dois são perseguidos, mas ele e o cachorro acabam conseguindo escapar de Snowmobile, só que o coitado bate em um tronco caído e acaba desmaiando na queda. Logo, o Patrick acorda e vê que a criatura lhe alcançou. Por sorte, o bicho é cego e acaba escutando os sons de tiro do Jack saindo em disparada para o abrigo. Então, Patrick aproveita e corre para lá de Snowmobile para tentar chegar a tempo de salvar o Jack e a Lu. Enquanto isso, Jack vê uma lebre e se prepara para disparar, só que Patrick começa a atirar pro alto para tentar sinalizar, espantando a lebre. E aí a criatura consegue derrubar o coitado. Então, o pai da garota manda ela entrar na casa. No chão, ele tenta pegar a sua arma, mas o monstro entra em combate corporal com ele e dá uma mordida no seu pescoço, mas o seu cão lhe salva, enquanto Jack fica hesitando em atirar. E aí a criatura ataca o doguinho, mas Patrick consegue pegar a arma disparando no monstro, que foge ferido. Enquanto isso, Jack fica só olhando e recua para casa, fazendo a Lu ficar enfurecida com ele e se afastar do seu pai. Depois de se recuperar, Patrick pega seu cachorro, entra na própria casa e tenta partir para a Terra do Nunca. Mas por sorte, ele desmaia de dor, fazendo com que o coitado tenha outro flashback, mostrando que ele desconectou o braço da Emma para tentar salvar ela. Ok, antes de tudo, o Jack é um baita de um babaca. Não importa o que tenha acontecido no passado, a mira desse cara era impecável. Antes ele chegou a atirar em um pedaço de gelo precisamente. Então, ele seria bem capaz de salvar o Patrick da criatura, e resolveu só ficar olhando. Perder pessoas, mesmo que você odeie elas, é algo extremamente imbecil em um apocalipse. Afinal, o Patrick sabia caçar, fazia buscas constantes por suprimentos e estava bem abastecido. Apesar dos problemas dele, o cara ainda era funcional e poderia contribuir. Agora, a situação mudou para pior. Primeiramente, as criaturas realmente evoluíram. Aparentemente, elas estão mais fortes e mais resistentes, além de que são bem ágeis, já que a velocidade de um snowmobile pode variar dependendo do modelo e das condições do terreno, mas em média eles podem atingir velocidades entre 32 km e 180 km. E o monstro conseguiu chegar até que rapidamente no Patrick, só que eles agora são cegos, o que dá uma vantagem para enfrentá-los, pois a maioria das criaturas cegas se localizam pela ecolocalização, também conhecida como biosonar, que é um sistema usado por algumas espécies de animais, como golfinhos e morcegos, para orientação, localização de alimentos e navegação. O método funciona através do uso de ondas sonoras. O animal emite um som que, ao encontrar um obstáculo, retorna ao animal na forma de um eco. Essa diferença no tempo de retorno e na intensidade do som permite ao animal determinar a distância, tamanho e textura do objeto ou do ambiente. Para fazer isso, o animal precisa de uma audição extremamente sensível e uma capacidade complexa de processamento de informações. No caso dos morcegos, eles emitem ondas ultrassônicas pela boca ou nariz, e as ondas refletidas retornam como ecos, que são captados pelas orelhas dos morcegos. A partir desses ecos, eles podem determinar a distância, direção e até mesmo o tipo de objeto em sua frente. E pelo que deu pra ver agora, parece que os monstros estão mais estratégicos, sabendo o momento de recuar após ser ferido, o que pode ser um problema, já que talvez eles vivam em grupos, ou se lembrem do lugar para voltar depois. E isso não é algo bom, pois um grupo dessas coisas com certeza vai dar problema. Já o Patrick cometeu alguns erros aqui. Mesmo que esteja habituado a explorar os lugares, é estranho que ele não tenha atirado mesmo com chance de acabar com a criatura. Uma oportunidade que o Patrick perdeu foi
quando o zumbi estava derrubando o portão, ele poderia se posicionar em algum lugar e esperar a criatura aparecer. Agora, o Jack, mesmo com receio, deveria ter tentado pelo menos chamar a atenção da criatura, da mesma forma que o Patrick fez. Isso daria tempo para ele conseguir pegar a arma. Além disso, o Patrick poderia ter dado cabo da criatura enquanto ela tentava fugir, e o pai da garota podia ter ajudado depois que o Patrick acertou o disparo. Assim, eles não teriam que se preocupar se ela iria voltar ou não. O Patrick ter sobrevivido foi um milagre, já que ele recebeu uma mordida no pescoço. Além do problema de se transformar, dependendo do que causou a mordida e quão profunda ela é, por exemplo, uma mordida de um animal com uma grande força na mandíbula, como um grande felino ou um tubarão, pode ser fatal se atingir uma artéria vital. Além disso, se a traqueia ou a artéria carótida forem perfuradas, pode levar à morte por asfixia ou sangramento excessivo. É tipo aquele meme do que você faria se tivesse um tigre no seu pescoço. Já me marcaram nisso em alguma rede social por aí, e sinceramente galera, se chegar a esse ponto de você sentir o bafo do tigre no seu pescocinho, é porque você fez várias coisas erradas, e agora é só torcer pro bicho ser eficiente mesmo e acabar logo com a brincadeira. Durante a noite, o Patrick acorda escutando uma voz no rádio e começa a conversar com a voz, só que as coisas começam a ficar estranhas, pois ele não havia se transformado, além de que a voz no rádio sabia do incidente, e de muita coisa que não deveria saber. Então, na manhã seguinte, Jack está barricando as janelas, mas fica surpreso quando vê o Patrick normal, até que a garota aparece e discute com o seu pai por conta das flores da Emma. Então ele resolve sair para ir buscá-las, mas acaba só achando flores falsas. Enquanto isso, Patrick continua ouvindo a voz do rádio, manipulando ele para acabar com o Jack, quase enlouquecendo o coitado. Um tempo se passa e Jack dá as flores para a garota, que perdoa ele e depois ela coloca as flores no altar e pega algumas para colocar no túmulo do doguinho. O Jack até vê isso e tenta ir atrás dela, até que de repente um monstro aparece atrás dela dando um golpe na coitada. Mas Jack chega a tempo atacando violentamente a criatura, mas se ferindo também. No processo, Jack abaixa a guarda e vê o Patrick mirando nele, só que diferente do Jack, ele dispara na criatura que estava logo atrás. E aí o coitado do pai da garota desmaia. Um tempo se passa e Jack acorda enfaixado na casa do Patrick, então ele procura sua filha, só que dá de cara com a criatura presa ao estilo Michonne. E aí Patrick aparece dizendo que as criaturas evoluíram, se adaptando ao ambiente, ficando com a pele mais grossa, criando garras e dentes, além de serem completamente cegos, mas tem uma audição aguçada, além de que a mordida deles não infecta mais, até que de repente a garota aparece e Jack corre para abraçá-la. Após cada um voltar para sua casa, Patrick desliga a voz do rádio e recebe uma ligação da Lu, que convida ele para um jantar na casa dos dois. Bom, mesmo que buscar as flores fosse prioridade, ainda assim era um risco desnecessário. O certo seria tentar ficar em segurança e se juntar, pois separados a criatura conseguiria pegar um por um, ainda mais que eles não sabem se existem outras por aí. E digamos que é uma ótima notícia que as criaturas não conseguem mais infectar os humanos, só que elas evoluíram em vários outros aspectos, e talvez eles ainda infectam de uma forma diferente, já que depois que foi mordido, o Patrick começou a alucinar com um rádio mandando ele fazer algumas coisas. E digamos que realmente existem seres vivos que possuem a infecção zumbi, sendo algo mais visto como um parasita do que um vírus realmente. Um exemplo disso é o fungo Ophiocordyceps unilateralis, que consegue parasitar certos tipos de formigas na selva, e quando a formiga está infectada, o fungo altera violentamente o comportamento da formiga, induzindo-a a subir em uma folha, mordendo a veia da folha, onde depois ela é finalizada. Então o fungo emerge do corpo da formiga para lançar seus esporos e infectar mais formigas. O Patrick foi esperto ao prender a criatura e entender como ela funciona, mesmo aquilo sendo arriscado demais, pois tinha a chance dela se soltar e pegar ele de surpresa. Além disso, existem a possibilidade delas terem alguma forma de comunicação, como os lobos, por exemplo, o que faria Patrick cavar a própria cova. Então a melhor escolha depois de prender a criatura seria procurar um jeito eficaz de acabar com ela, ou pelo menos amordaçá-la para evitar futuras mordidas, ou gritos que denunciariam a sua posição. Sobre o ataque de antes, meio que não tem como culpar a Lu, já que ela é apenas uma criança. Na verdade, a culpa é do pai dela, que estava criando ela como se o mundo ainda fosse normal, não deixando ela a par da situação atual de apocalipse. Se a criação da garota tivesse sido diferente, ela teria noção do perigo real lá fora, ainda mais depois de ter avistado o monstro atacando o Patrick. Um tempo se passa, chegando a hora do jantar, e aí o Patrick leva um presente para a pequena Lu, e sem querer a menina fica falando mal do seu pai. Então eles mudam o assunto e começam a se divertir. Depois, Patrick conta histórias para a Lu, fazendo ela cair no sono, até que Jack pede desculpas para Patrick, mas logo em seguida eles discutem, pois Patrick quer arrumar uma caminhonete para que eles saiam dali, porque acredita que mais criaturas virão, e Jack não quer, já que acha que estão em segurança por ali, e a discussão termina com o pai da garota expulsando Patrick da casa. Nessa hora ele tem um flashback, revelando que Emma havia sobrevivido depois que tesouraram o braço dela, mas ela foi atacada outra vez, enquanto Patrick estava bêbado. Então Jack leva a filha dos dois para a segurança dele,
revelando que Patrick é o pai da Lu. No dia seguinte, a criança acorda de um pesadelo e Jack tenta confortá-la. Então ele muda de ideia e resolve ir explorar com o Patrick, que já arrumou a caminhonete. Eles viajam até o armazém de antes, e o lugar faz ele ter outro flashback de quando a Emma realmente foi de berço. E aí os três luteiam todo o lugar, mas quando saem, a garota vê uma mulher parada no meio da rua. Após isso, Patrick se aproxima e ela ataca ele avisando que as criaturas estão vindo, mas o cara imobiliza ela. Após voltarem para casa, eles cuidam da mulher e descobrem que ela está grávida. Logo depois, a Lu conversa com o Patrick sobre o porquê do pai dela não ser tão amigo dele, mas Jack aparece cortando a conversa. Anoitece e vemos a moça explicando o que aconteceu. Ela diz que ouviram um sinal do rádio e foram procurar de onde veio, achando que a situação iria estar melhor, pois eles não aguentavam mais só sobreviver e gostariam de tentar viver. Então a Lu conversa com a moça, até que a mulher escuta a criatura que eles prenderam, e aí ela rouba a arma que estava em cima da mesa e vai até a criatura, finalizando ela, avisando que o bicho estava chamando os outros monstros. Ok, que ideia genial, hein? Vamos voltar no ninho da criatura com uma criança. Por um milagre, o lugar estava vazio. Agora, sobre a moça, mesmo que ela pareça inofensiva, eles deveriam manter a distância, pegar o carro e dar no pé, pois não sabiam se ela estava sozinha ou se aquilo era uma emboscada. Foi um risco desnecessário que correram, afinal eles não sabiam se ela estava armada. E mesmo depois de tratar ela, seria de extrema importância que eles prendessem a moça, ou pelo menos isolassem ela em um dos quartos. Não tem como confiar em ninguém num apocalipse. E digamos que deixar uma arma em cima de uma mesa, na frente de uma mulher que está psicologicamente abalada, não seria uma ótima escolha. Então, depois de descobrirem que as criaturas estão vindo, eles poderiam preparar algumas coisas, como granadas de luz improvisadas ou bombas de som. E já que a criatura consegue resistir muito bem ao frio, talvez molotovs fossem eficientes. Basicamente, qualquer coisa está valendo, até panelaço serviria, já que com certeza isso afetaria a audição do monstro. E também criar distrações, como por exemplo, ligar um dos megafones para chamar a atenção dos bichos poderia salvá-los, e eles conseguiriam pegar essa oportunidade para tentar fugir de carro, já que as criaturas estariam distraídas com o som. E se parar para pensar bem, na verdade eles poderiam ter feito isso quando a moça avisou da comunicação das criaturas, já que nenhum dos zumbis mutantes havia chegado ainda, pois logo depois, enquanto eles barricavam a casa, mesmo com os sons das marteladas, os monstros não atacaram. Sem perder tempo, eles barricam as portas e as janelas e preparam as armas, até que a moça reconforta a Lu, enquanto Patrick pede desculpas para Jack por tudo que aconteceu no passado. Então, eles ouvem as criaturas subindo na casa. Após isso, o pai da criança manda ela entrar no porão e depois tranca a porta, mal sabendo que tem uma criatura lá embaixo. Não demora muito para os monstros começarem a invadir o local, então eles utilizam os móveis para tentar segurar as portas. Enquanto isso, Jack está cercado enfrentando as criaturas, até que a mulher diz para Patrick que os monstros estavam nas paredes. No mesmo momento, Lu consegue atrair um dos bichos para dentro de um frigorífico, e usando o som do bichinho dela, ela consegue prender a criatura. E digamos que essa menina aqui é mais esperta que os três adultos. O Patrick acaba ficando preocupado com a garota, e abre a porta do porão na base da porrada, e é surpreendido por uma criatura, tendo que sair na mão com o bicho. Até que a moça tem a ideia de ligar o rádio da casa, e o som alto deixa os monstros desnorteados, dando oportunidade para eles matarem algumas das criaturas. Enfim, a Lu consegue chegar até o Patrick, mas logo após, a criança escuta uma chamada no rádio e resolve atender. Enquanto isso, o Jack se junta ao grupo, só que o gerador começa a ficar sem combustível, e o grupo sem munição, até que a energia acaba de vez, desligando a música. E aí, Patrick avisa que o gerador fica na varanda, mas sem mais esperanças, Jack apenas reconforta a Lu, pensando em finalizá-la para ela não sofrer. Até que a garota fala sobre as pessoas no rádio, pois elas avisaram que as criaturas só vão de berço se tomar headshot, e também tem uma área segura em um lugar chamado Spring Falls, só que o local fica a 80 km da onde eles estão. Então, Patrick, em uma tentativa de salvar os outros, se despede da Lu e sai da casa para atrair as criaturas para longe, usando um sinalizador e gritando, enquanto os outros saem pelos fundos para fugir com a caminhonete. Até que as criaturas alcançam ele, e antes de ir de F, Patrick se lembra da Emma, então ele consegue acender o combustível com o sinalizador, finalizando vários zumbis. Enquanto isso, os três sobreviventes conseguem fugir com a caminhonete, saindo em busca de um novo futuro. Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, a escolha das armas. Como sabemos, os monstros têm sentidos aguçados, e mesmo assim eles não conseguiram detectar a garota fazendo alguns barulhos. E por mais que seja meio arriscado, enquanto eles ficassem em silêncio, provavelmente eles conseguiriam sair da casa e ir para um lugar mais distante sem chamar a atenção das criaturas. E também devem ter certas frequências que podem incapacitar os monstros, como em um lugar silencioso, onde os anjos da morte entram em colapso com certos sons. A ideia do Jack de esconder a Lu foi ótima, mas ele poderia ter mantido ela em outro lugar, como dentro de um guarda-roupa ou debaixo da cama. Isso sem mencionar que ele nem verificou se tinha monstros no porão, o que foi um baita
vacilo. E graças à ideia da jovem eles foram salvos, o que dava tempo para eles irem até o carro e tentar fugir, enquanto as criaturas estavam desnorteadas. Levando em conta a sorte que tiveram da Lu ter escutado sobre o ponto fraco das criaturas, ela poderia pelo menos ter avisado antes deles torrar todas as munições. E por último, tinha um outro plano, que era ligar o alarme do carro para tentar desnortear os monstros. Mesmo que não pareça tão alto, o carro poderia atordoar as criaturas se seu alarme fosse ligado, o que daria tempo para alguns deles irem colocar gasolina no gerador, e mesmo que não desnorteasse os monstros, chamaria a atenção deles por tempo suficiente. Afinal, o sucesso deles dependia de conseguirem deixar os monstros confusos. E a longo prazo, com certeza a humanidade vai derrotar essas criaturas. Afinal, eles são bastante primitivos e não conseguem enxergar. Então, sem o fator de infectar mais pessoas, eles não podem mais se reproduzir, e com certeza com o tempo serão dizimados. Fala galera, isso foi como derrotar Apocalipse. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E pessoal, vocês gostam de histórias de terror? E como era recém 19 horas, sendo que o tour só começaria às 22, eles terminaram de jantar e decidiram que iriam fazer outra coisa até que chegasse o horário de ir finalmente visitar o sanatório. Mas antes que David pudesse dar qualquer sugestão, Raquel tomou a iniciativa primeiro e disse que eles deveriam ir em um lugar que ela descobriu recentemente e que era tão assustador que faria o sanatório parecer um passeio escolar. E esse local que ela estava se referindo era a ponte Pope Lake, que tem quase 250 metros de extensão e 27 metros de altura, ou seja, ela era bem alta. E segundo Raquel, a ponte estava enferrujada e abandonada há alguns anos. Porém, a Raquel não queria ir lá para visitar a ponte, e sim para tentar avistar uma lenda urbana local, conhecida como Pope Lake Monster, uma criatura parte bode e parte homem, e que supostamente vivia embaixo daquela ponte. E segundo as lendas urbanas, quando você vê essa criatura, ela pode te hipnotizar, ou imitar a voz de pessoas conhecidas para atrair os curiosos diretamente para suas mortes. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de estar preparado para tudo, pois nunca se sabe o tempo que os monstros podem levar para se adaptar.